Quando o coração sente o peso da espera e a mente tenta entender o porquê das portas fechadas, o Espírito Santo não está distante, está apenas preparando o terreno. É nesse tempo em que nada parece acontecer que Deus mais trabalha, não ao nosso redor, mas dentro de nós. Porque antes de mudar as circunstâncias, Ele precisa despertar a fé que ficou adormecida. Há pessoas que confundem a escassez com abandono, mas a verdade é que muitas vezes Deus permite a falta para revelar o essencial. A ausência do que pedimos é, às vezes, a presença silenciosa do que realmente precisamos. O Espírito Santo não vem para nos dar apenas aquilo que falta, mas para nos ensinar a viver na plenitude de quem confia. Enquanto o mundo diz que abundância é ter, o Evangelho ensina que abundância é ser. Ser livre do medo, ser firme na fé, ser guiado pelo amor. É esse o milagre que o Espírito deseja realizar hoje, transformar escassez em confiança, dúvida em entrega, ansiedade em paz. Se esta mensagem já toca o teu coração, aproveita este momento para curtir o vídeo, seguir o canal sob o manto do arcanjo e compartilhar com alguém que precisa sentir esta mesma presença. Cada gesto teu ajuda esta palavra a alcançar outras almas sedentas da força do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo quer abrir rios no teu deserto. E se você permitir que ele conduza cada pensamento e emoção, vai perceber que a mudança já começou. Não fora, mas dentro de você, o deserto da alma. Quando a escassez se torna cruz, existem momentos em que a vida parece se recolher. O trabalho não rende, as oportunidades desaparecem, e até a oração parece cair em um céu fechado. É nesse cenário que muitos se perdem, acreditando que o silêncio de Deus é abandono. Mas o deserto nunca foi o lugar onde Deus se ausenta. É onde Ele fala com voz firme e transforma corações cansados em instrumentos de fé. O deserto da alma não é um lugar geográfico, é um estado interior. É quando tudo o que era previsível se desfaz e as seguranças humanas desmoronam. De repente, o controle escapa das mãos e o homem se vê diante da própria fragilidade. É aqui que o Espírito Santo se aproxima de forma discreta, não com promessas fáceis, mas com uma presença que restaura. Ele sussurra ao coração abatido: não é o fim, é o início de algo que você ainda não entende. A escassez muitas vezes é a escola da confiança. Quando Deus retira o excesso, Ele está ensinando a alma a reconhecer o essencial. É no vazio que o Espírito faz ecoar a voz da verdade. Sem o ruído da pressa, a fé começa a amadurecer. O deserto revela o que estava escondido, expõe feridas, cura enganos e mostra o quanto dependemos de Deus para respirar, sonhar e continuar. Os santos compreenderam isso melhor do que ninguém. São João da Cruz chamava o deserto de noite escura da alma, não como punição, mas como passagem. Santo Agostinho escreveu que Deus se afasta apenas o suficiente para que o coração aprenda a buscá-lo com mais ardor. E São Francisco de Assis, quando tudo lhe faltava, descobriu que a verdadeira abundância não está em possuir, mas em confiar plenamente. Talvez seja exatamente aí que você está, na travessia entre o medo e a fé. Há contas por pagar, projetos interrompidos e um coração que se pergunta se ainda vale a pena acreditar. Mas é nesse território seco que o Espírito planta as sementes mais fortes. Nada floresce sem antes enfrentar o calor da prova. E quanto mais o sol queima, mais profundo o Espírito faz as raízes. A cruz da escassez não é um peso sem sentido. É o altar onde a vontade humana se rende à divina. Quando a alma aceita caminhar mesmo sem respostas, o deserto deixa de ser prisão e se torna caminho. Deus nunca leva alguém a um deserto para deixá-lo lá. Ele leva para mostrar que o sustento não vem do que se vê, mas do que se crê. O salmista expressou essa verdade quando escreveu: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. É a sede que purifica, é a espera que transforma. Aquele que persevera descobre que o deserto é apenas o prelúdio da promessa. E quando a alma aprende a repousar em Deus mesmo sem entender, algo começa a mudar.
As circunstâncias ainda parecem as mesmas, mas o coração já não é. Porque quem atravessa o deserto com o Espírito Santo não sai do mesmo modo que entrou. Sai mais leve, mais confiante, mais consciente de que a escassez nunca foi a ausência de Deus, mas o espaço onde Ele constrói milagres silenciosos. E quando a fé amadurece sob o calor da provação, o Espírito começa a agir. Lentamente, como o vento que antecede a chuva, Ele move o invisível, preparando a alma para o renascimento que está por vir. O sopro no silêncio. Quando o Espírito fala ao coração quebrado, há uma voz que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Ela não vem no barulho do mundo, nem nas respostas apressadas. Ela se manifesta quando tudo se cala. O Espírito Santo fala no intervalo entre uma lágrima e uma esperança. É um sopro que não grita, apenas toca. E quem o sente reconhece: Deus ainda está aqui. Muitos buscam a presença de Deus em manifestações extraordinárias, luzes, sinais, mudanças súbitas, mas esquecem que o Espírito age com discrição. Foi assim com o profeta Elias. Ele esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor se revelou no murmúrio suave. O Espírito Santo não precisa de espetáculo, porque Ele é o próprio milagre que acontece no interior do homem. O coração quebrado é o templo mais puro. As rachaduras da dor são as aberturas por onde a graça entra. E quando o Espírito encontra um coração que já desistiu de fingir força, Ele faz morada. A presença dele não elimina o sofrimento, mas muda a forma de senti-lo. Aquilo que antes gerava desespero passa a gerar entrega. A dor não desaparece, mas se converte em oração. Quantas vezes Deus pareceu calado enquanto você esperava por um sinal? Quantas noites orando, pedindo uma resposta e recebendo apenas o silêncio? Pois é nesse silêncio que Ele mais fala. O Espírito não responde com palavras, mas com paz. E a paz é sempre a primeira linguagem do céu. O mundo ensina a agir, a correr, a conquistar. O Espírito ensina a ouvir, a descansar, a confiar. Ele não apaga a chama da dor, mas transforma essa chama em luz. Quando o coração se aquieta, a voz do Espírito se torna audível. Não é uma voz de fora, é uma voz que desperta de dentro. Ela diz: não temas, porque eu estou contigo. É nesse encontro silencioso que nasce a verdadeira abundância. Porque o Espírito Santo não dá apenas o que se pede. Ele dá o que sustenta a alma enquanto o milagre não chega. E quando a alma entende isso, o desespero se transforma em serenidade. A espera em adoração. Quem aprende a ouvir o Espírito no silêncio nunca mais teme o vazio. Porque descobre que o vazio é o espaço que Deus reserva para se manifestar. É ali que a fé se torna maturidade e a esperança deixa de ser emoção para se tornar convicção. E quando o Espírito toca esse lugar escondido da alma, algo muda para sempre. O medo perde força, o coração volta a pulsar e a presença divina começa a reordenar o invisível. É o prenúncio da oração que está prestes a nascer. E nesse sopro sereno, o Espírito prepara o primeiro clamor. A oração que desperta a fé adormecida e faz o céu se mover novamente. Primeira oração. Espírito de vida, desperta minha fé. Outra vez, Senhor, Tu que conheces cada parte do meu coração, sopra hoje sobre tudo o que está adormecido dentro de mim. Vem, Espírito de vida, e acorda a fé que o medo silenciou, a confiança que o tempo enfraqueceu e o amor que a dor quase apagou. Eu não quero mais viver preso àquilo que não deu certo. Quero voltar a crer como no começo, quando Teu nome bastava para me dar coragem. Espírito Santo, devolve-me a força de acreditar. Ensina-me a olhar além da aparência da escassez, além das circunstâncias que me cercam. Mostra-me que o que parece fim é apenas passagem. Dá-me olhos espirituais para ver Tua mão agindo onde minha razão já não enxerga. Que a minha fé não dependa dos resultados, mas da certeza de que Tu és fiel mesmo quando tudo parece contrário. Renova dentro de mim o sopro da esperança. Cura a minha mente cansada, liberta meu coração da dúvida e quebra toda palavra que me fez desacreditar do que um dia prometeste. Eu te entrego,
Espírito Santo, os meus sonhos interrompidos, as orações que ainda não foram respondidas e os dias em que pensei em desistir. Sopra sobre tudo isso e transforma cada fragmento em testemunho vivo do teu poder. Que a minha fé volte a ser movimento. Que ela saia das palavras e entre nas atitudes. Que eu pare de pedir sinais e comece a ser o sinal do teu agir. Ensina-me a obedecer mesmo quando não compreendo, a esperar mesmo quando nada muda, a caminhar mesmo quando a estrada parece longa demais. Porque a fé não é emoção, é decisão. É confiar em ti mesmo sem entender o porquê. Tu és o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, e é esse mesmo poder que hoje quero ver operando em mim. Ressuscita o que morreu, reacende o que apagou, desperta o que adormeceu. Que o meu coração volte a pulsar com o ritmo do teu amor, e que a cada dia eu aprenda a dizer com convicção: tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto esta oração sobe, o céu se move. Nada é pequeno demais para o teu cuidado, e nenhuma fé é fraca demais para o teu sopro. Quando a alma se entrega, o milagre começa no invisível. E mesmo que os olhos ainda não vejam, o Espírito já está agindo. Porque onde há fé renascendo, há Deus reconstruindo. E quando o Espírito de vida sopra sobre o que parecia perdido, a abundância volta a florescer. A providência oculta. Quando Deus trabalha atrás das portas fechadas. Há momentos em que tudo parece imóvel, como se o céu estivesse parado. Nenhum sinal, nenhuma mudança, apenas o silêncio. Mas é nesse silêncio que Deus constrói os milagres mais profundos. O Espírito Santo não age no barulho da pressa, e sim no segredo da paciência. Enquanto você se inquieta, Ele prepara o que ainda não está pronto para se revelar. A providência de Deus não é visível de imediato. É como uma raiz crescendo sob a terra. Você não a vê, mas é ela que sustenta a árvore. Quando tudo parece estagnado, Deus está tecendo caminhos onde antes só havia muros. Ele trabalha no oculto, na hora em que ninguém observa. E quando o tempo chega, o invisível se torna evidente. Foi assim com José no Egito, traído, esquecido, aprisionado. E ainda assim, cada porta fechada o conduzia ao propósito que o esperava. O Espírito Santo opera da mesma forma. Ele move corações, abre oportunidades, muda direções. Mas antes de agir no mundo, ele age na alma. Ensina a esperar sem se desesperar, a confiar mesmo sem entender. A providência de Deus não é atraso, é precisão. Cada segundo faz parte de um desenho que só será compreendido quando olharmos para trás e percebermos que nada foi em vão. São João Crisóstomo dizia: quando Deus parece tardar, é porque quer multiplicar o dom. O atraso aparente é o espaço onde a graça amadurece. O Espírito Santo nunca desperdiça dor. Ele transforma perdas em caminhos e feridas em testemunhos. Quando a alma se entrega ao tempo de Deus, descobre que o que parecia castigo era proteção, e o que parecia demora era cuidado. Você talvez se sinta esquecido, como se o céu tivesse virado o rosto. Mas Deus não esquece os que confiam. Ele apenas muda o modo de agir. Às vezes, enquanto pedimos uma porta aberta, Ele está construindo uma casa inteira. E quando essa obra fica pronta, entendemos por que foi necessário esperar. A fé verdadeira não precisa ver para crer. Ela se sustenta na certeza de que o invisível é mais real do que aquilo que os olhos alcançam. Quando a alma aceita essa verdade, o medo perde força e o coração descansa, porque saber que Deus está agindo, mesmo que em silêncio, já é abundância. E é justamente nesse ponto que o Espírito Santo nos conduz à segunda oração. Uma prece que não pede por pressa, mas por direção. Uma oração que reconhece que, antes de pedir que as portas se abram, é preciso pedir que Deus mostre quais delas realmente levam ao destino certo. Segunda oração. Espírito da Providência, abre as portas ocultas. Espírito Santo, Senhor dos caminhos escondidos e das respostas silenciosas, hoje eu me coloco diante de Ti, não para exigir, mas para confiar. Sei que há portas que ainda não se abriram porque não estão prontas, e outras que permanecem fechadas porque não me levariam ao Teu propósito. Ensina-me a discernir a diferença. Abre apenas o que vem do Teu plano
e fecha com firmeza tudo o que pode me afastar da tua vontade. Tu conheces cada uma das minhas necessidades, as que eu digo em oração e as que eu escondo até de mim mesmo. Vem, Espírito da Providência, e alinha o meu coração ao teu tempo, que eu não me perca no desespero de querer resolver tudo sozinho. Dá-me serenidade para esperar, sabedoria para entender e fé para permanecer. Abre as portas que a minha força jamais conseguiria mover. Abre as oportunidades que estavam sendo preparadas em silêncio. Abre os olhos da minha alma para enxergar o que já está diante de mim, mas que o medo me impede de ver. Onde houver bloqueios espirituais, quebra-os. Onde houver engano, revela a verdade. Onde houver desânimo, sopra novo ânimo. Não quero correr à frente da tua vontade. Quero caminhar ao teu lado, um passo de cada vez, com a paz de quem confia que tudo acontece no momento certo. Apressar o tempo é duvidar da tua sabedoria. E eu sei, Espírito Santo, que o teu tempo nunca se atrasa, ele amadurece o milagre. Dá-me sensibilidade para perceber os sinais do teu agir. Quando uma porta se fechar, que eu não murmure, mas te louve. Porque o mesmo Deus que fecha é o Deus que protege. E quando o caminho certo se abrir, dá-me coragem para atravessá-lo sem hesitar, com o coração firme, como quem sabe que foi o céu quem permitiu. Lembra-me, Espírito Santo, que a tua providência não se limita a dinheiro, emprego ou sucesso. Ela alcança o invisível, cura feridas, reconstrói famílias, reacende vocações. A verdadeira abundância está em ver tua mão agindo onde antes só havia desespero. Hoje eu te peço, conduz-me ao centro da tua vontade. Que cada decisão minha seja sustentada pela tua sabedoria. Que o teu sopro direcione os meus passos. E que, mesmo quando nada parecer acontecer, eu permaneça firme, sabendo que o céu está trabalhando por mim. Porque a tua providência, Senhor, nunca falha. Ela chega no tempo exato, no modo perfeito, e sempre revela o teu amor. E quando essa fé amadurece dentro de nós, o Espírito prepara o coração para um novo combate, o da mente contra o medo, o da alma contra a dúvida. E é desse campo de batalha interior que surgirá a próxima oração, forjada na coragem e alimentada pela luz da fé. A batalha interior. As correntes do medo e da incredulidade. Toda mudança espiritual passa primeiro por uma guerra invisível. Não é contra pessoas, nem contra circunstâncias, mas contra as vozes que tentam sabotar a fé dentro de nós. A mente, acostumada a controlar tudo, resiste quando Deus pede confiança. E é nesse ponto que o medo se levanta. Ele diz que nada vai mudar, que o tempo passou, que o milagre é impossível. Mas o Espírito Santo não se cala diante do medo. Ele o confronta com luz. O medo é o cárcere da alma. Ele se disfarça de prudência, de lógica, até de realismo. Mas sua raiz é sempre a mesma, a dúvida sobre o amor de Deus. O inimigo sabe que não pode roubar a promessa, então tenta enfraquecer a esperança. Ele lança pensamentos sutis. E se não der certo? E se Deus não quiser? E se for tarde demais? Mas quando a alma começa a responder com fé, essas vozes perdem poder. A batalha interior é o verdadeiro campo da providência. É ali que o Espírito Santo luta por nós. Ele não elimina o conflito, mas nos ensina a guerrear com as armas da luz, oração, palavra e confiança. São Paulo escreveu: Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Essa armadura não é feita de aço, mas de fé. Cada pensamento alinhado à promessa é uma espada. Cada oração sincera é um escudo. Há um ponto em que a luta deixa de ser externa e se torna uma escolha. Escolher acreditar mesmo sem sentir. Escolher declarar vitória mesmo sem vê-la. O Espírito Santo habita nessa decisão silenciosa. Ele fortalece o coração que não foge da batalha. E quanto maior o medo, maior será a glória da libertação. Muitos desistem porque confundem resistência com ausência. Acham que o peso da luta é sinal de que Deus não está ali. Mas é exatamente o contrário. O peso é o indício de que o Espírito está empurrando o inimigo para fora. É o atrito entre a velha natureza
e a nova vida que está nascendo. É a fé rompendo as últimas correntes da incredulidade. Neste campo, a ciência e a fé se encontram. A mente humana foi criada para reagir ao perigo, mas o espírito ensina a transformar o medo em confiança. A neurociência mostra que o medo contrai, restringe, paralisa. Já a fé expande, ilumina, reorganiza. O Espírito Santo é o único capaz de reconfigurar o coração ferido, substituindo a química do pavor pela serenidade da presença divina. O arcanjo Miguel é símbolo desse combate. Ele não recua, não hesita, não negocia com o mal. Ele o enfrenta com a espada da verdade. Quando o medo se apresenta, invoque o Espírito Santo e São Miguel. Eles não apenas te defendem, mas te lembram quem você é. Filho do Deus vivo, herdeiro da vitória que já foi conquistada na cruz. Essa é a hora de permanecer firme. Mesmo que o coração ainda trema, mesmo que a dúvida ainda grite, escolha a fé. Porque a fé é a língua que o medo não entende. E quando a alma se ergue com coragem, o Espírito Santo responde. E é desse confronto sagrado, dessa decisão silenciosa de continuar acreditando, que nasce a terceira oração, um clamor de libertação e poder, onde o medo se desfaz e a coragem divina toma o seu lugar. Terceira oração. Espírito de coragem, rompe as correntes do medo. Espírito Santo, força que sustenta os santos e guia os que caminham na escuridão. Hoje, eu me coloco diante de ti com o coração aberto e as mãos vazias. Sei que o medo tem tentado dominar meus pensamentos, roubar minha paz e me afastar da confiança que um dia tive. Mas eu não aceito mais viver prisioneiro daquilo que o teu poder já venceu. Por isso eu te peço, vem, Espírito de coragem, e quebra as correntes invisíveis que me impedem de avançar. Tu sabes quantas vezes tentei seguir em frente, mas voltei por medo de falhar. Quantas vezes deixei de sonhar, de agir, de orar com ousadia, porque a dúvida falava mais alto que a fé. Hoje, eu renuncio a essa voz que não vem de ti. Declaro que nenhuma mentira terá mais poder sobre minha mente. Eu sou teu, e em ti eu posso todas as coisas. Sopra agora sobre os lugares onde ainda há temor. Que tua presença substitua a ansiedade por confiança, o pânico por paz, a insegurança por certeza. Dá-me a coragem dos apóstolos, que mesmo perseguidos, não recuaram. Dá-me o espírito de Davi, que enfrentou gigantes não pela força, mas pela fé. Dá-me a convicção de Maria, que acreditou sem ver, e por isso gerou o impossível. Espírito Santo, ensina-me a lutar como quem já venceu, a não fugir da provação, mas atravessá-la contigo. Que cada passo que eu der, mesmo tremendo, seja um ato de fé. Que a minha boca proclame vitória, mesmo antes que os olhos vejam o resultado. Que a tua palavra se torne minha espada e a tua presença, meu escudo. São Miguel Arcanjo, defende-me neste combate. Que tua espada da verdade corte toda a raiz de medo, toda sombra de mentira, toda força que tenta me fazer recuar. Que o teu grito, quem como Deus, ecoe dentro de mim, sempre que o medo tentar falar mais alto. Hoje, eu declaro que o medo não governa mais o meu coração. Eu caminho na luz, guiado pelo Espírito que me dá poder, amor e equilíbrio. Não sou vítima das circunstâncias, sou herdeiro da promessa. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim, e com ele eu me levanto, seguro, firme e livre. Que a coragem que vem do alto se torne meu modo de viver. Que cada amanhecer seja uma lembrança de que o medo é passageiro, mas a presença de Deus é eterna. E quando essa coragem se torna fé viva, o Espírito começa a abrir os céus. E é nesse estado de confiança e libertação que ele revela uma nova lei espiritual, a lei da generosidade, onde dar se torna receber, e onde a abundância se multiplica quando o coração aprende a partilhar. A lei do céu, a generosidade, que abre os portais da abundância. Toda vez que o coração humano aprende a confiar, o Espírito Santo ensina a próxima lição, a de repartir. A generosidade é a linguagem dos céus, o código que transforma a escassez em colheita. O mundo ensina a reter por medo,
mas o Espírito ensina a dar por fé. Porque só quem confia em Deus é capaz de abrir a mão sem temer o amanhã. A abundância não começa quando recebemos algo, mas quando entregamos. O próprio Cristo mostrou isso. Quando multiplicou os pães, ele não criou do nada. Multiplicou o pouco que alguém ofereceu. Aquele menino anônimo que deu seus 5 pães e 2 peixes se tornou símbolo da lei celestial. O pouco, quando é colocado nas mãos de Deus, nunca permanece pouco. O Espírito Santo transforma o que parece insuficiente em fonte que transborda. A generosidade quebra o ciclo do medo. O inimigo da fé quer convencer o homem de que precisa segurar o que tem para não perder. Mas quem vive cheio do Espírito entende que nada se perde quando se oferece por amor. Pelo contrário, tudo se multiplica. É o movimento invisível da graça. Quanto mais se dá, mais espaço se cria para o novo. São João Crisóstomo dizia: ninguém se tornou pobre por dar. E é verdade. O que empobrece não é o ato de doar, mas o de reter o que Deus pediu para ser partilhado. Aquele que fecha a mão fecha também o canal por onde o Espírito quer fluir. Aquele que abre a mão se torna um instrumento da providência. É assim que o céu age. Deus não envia moedas do alto, ele envia oportunidades e espera que o homem colabore com o seu plano. Quando o Espírito Santo encontra um coração generoso, ele o enche de sabedoria. Generosidade não é apenas dinheiro, é tempo, perdão, atenção, oração. É estender o que temos de melhor a quem precisa de esperança. É olhar ao redor e perceber que há quem precise do que guardamos à toa. Uma palavra, um gesto, uma intercessão. Deus observa os corações que dão, não os que calculam. Ele não se impressiona com a quantia, mas com o amor. A viúva do Evangelho deu apenas 2 moedas, mas deu tudo o que tinha. Por isso, Jesus disse que ela havia dado mais do que todos. A generosidade verdadeira não é medida pelo tamanho da oferta, e sim pela confiança de quem oferece. O Espírito Santo quer curar a mentalidade de escassez. Ele quer que entendamos que o reino de Deus não opera por lógica humana, mas por princípios eternos. Quem dá com amor nunca perde, porque participa do próprio movimento da Trindade. O amor que sai de si para gerar vida. Quando a generosidade se torna estilo de vida, os portais da abundância se abrem. A alma que antes temia o amanhã começa a experimentar o cuidado divino em cada detalhe. E quanto mais compartilha, mais recebe. Porque o Espírito não permite que um coração aberto fique vazio. É nesse clima de entrega e gratidão que nasce a 4ª e última oração. Um clamor que não pede apenas bênçãos, mas se oferece como canal delas. Uma oração que pede ao Espírito que transforme o coração em rio. Um rio que nunca seca, porque sua fonte vem do próprio Deus. 4ª oração. Espírito do transbordar, faze fluir o rio do céu em mim. Espírito Santo, fonte eterna de vida e abundância, hoje eu te peço, faz do meu coração um rio. Que tudo o que o Senhor derramar sobre mim não pare, mas passe adiante. Que minha vida seja canal do teu amor, da tua providência, da tua luz. Eu não quero mais viver de migalhas espirituais, mas de plenitude. Não quero apenas receber, quero transbordar. Tu conheces, Espírito de Deus, as áreas onde ainda retenho o teu fluxo, os medos que me fazem segurar o que deveria entregar, as feridas que me fazem duvidar da tua bondade. Vem e remove de dentro de mim tudo o que impede a água viva de correr livre. Lava as lembranças que me prenderam ao passado. Desbloqueia os pensamentos que limitam a fé. Renova o meu interior até que não sobre espaço para a escassez, porque onde tu estás, nada falta. Sopra sobre mim, Espírito do transbordar, e transforma o deserto em jardim. Que toda a área estéril da minha alma volte a florescer. Que eu seja como o rio que Ezequiel viu. Quanto mais avançava, mais as águas cresciam e levavam vida por onde passavam. Que a minha presença leve paz aos que estão aflitos, esperança aos que perderam o rumo e força aos que já não têm forças para orar. Espírito Santo, enche-me até o limite e depois ultrapassa.
Que a minha casa seja cheia da tua presença, meu trabalho cheio do teu propósito e minhas palavras carregadas da tua unção. Não quero mais pedir bênçãos apenas para mim. Quero que tudo o que eu viver testemunhe a tua fidelidade. Seja sobre mim o mesmo sopro que transformou o caos em criação. Derrama o teu óleo sobre as minhas mãos, para que cada gesto gere frutos. Coloca em mim a sabedoria de Salomão, a fé de Abraão e o amor ardente de Maria, que se ofereceu sem reservas. Que eu viva de forma tão entregue, que o teu Espírito encontre liberdade para agir em cada detalhe da minha história. Espírito do transbordar, faz-me entender que a verdadeira abundância não é o acúmulo, mas a presença. É viver sabendo que cada novo dia é um convite do céu para recomeçar. Eu te entrego meus planos, minhas preocupações e meu tempo. Faze-me instrumento da tua providência. E quando as águas do teu Espírito começarem a correr, que nada tente contê-las. Que os rios da graça alcancem os que estão sedentos, que o teu amor cure os que estão feridos, e que por meio da minha vida, muitos vejam o poder do Deus que transforma a escassez em colheita. Hoje, eu te digo, faz-me rio, não represa. Faze-me canal, não reservatório. E que o fluxo da tua presença nunca cesse, porque quando o teu Espírito flui, a vida floresce, os céus se abrem e o impossível se torna real. E é nesse estado de plenitude e entrega que o Espírito conduz à última etapa desta jornada, o momento do repouso, quando o coração, já livre e confiante, torna-se templo da abundância divina. A bênção final. Quando o coração se torna templo da abundância, há um instante sagrado que chega após a travessia. É o momento em que a alma, depois de lutar, chorar e crer, finalmente silencia. Já não há pedidos, apenas gratidão. Já não há medo, apenas paz. Esse é o repouso do Espírito Santo, o lugar onde a fé amadurece, e o homem descobre que a verdadeira abundância não está nas mãos, mas no coração. Quando o Espírito termina a obra dentro de nós, ele não deixa rastros de esforço, mas marcas de presença. O que antes era ansiedade se torna serenidade. O que era escassez se transforma em confiança. O coração que um dia clamou por provisão, agora vive sustentado pela certeza de que o Pai nunca deixou de prover. E quando essa consciência nasce, o homem percebe que já possui o que sempre buscou, o amor de Deus em plenitude. O Espírito Santo faz morada onde há rendição. Ele não busca perfeição, mas verdade. E quando encontra um coração transparente, ele o enche com sua luz. É nesse instante que a alma deixa de correr atrás de bênçãos e começa a caminhar com o próprio abençoador. O que antes era busca, agora é comunhão. O que era desespero, agora é descanso. Santo Agostinho dizia: inquieto está o coração humano enquanto não repousa em Deus. E é exatamente esse repouso que o Espírito oferece hoje. Não um descanso que foge do mundo, mas aquele que dá sentido a tudo o que vivemos. Quando o Espírito habita, a casa interior se reorganiza. A mente se alinha, o corpo se acalma e a alma reencontra o eixo. Tudo passa a fluir porque o coração, antes desordenado, agora pulsa no ritmo da vontade divina. A abundância que o Espírito concede não é apenas ter o que se quer, mas ser quem Deus sonhou. É viver com plenitude mesmo em tempos de escassez, com propósito mesmo em meio às perdas, com paz mesmo quando há dor. A alma que aprende a confiar descobre que o céu não está distante. Ele se torna presente, vivo, habitando dentro de nós. Agora é o momento de silêncio, de fechar os olhos e deixar o Espírito falar o que as palavras não alcançam. Permita que ele sussurre sobre o teu coração. Tu és meu e nada te faltará. Respira fundo, entrega o controle e deixa que a presença dele te envolva. Que o Espírito Santo faça de ti um templo vivo de abundância. Que tuas palavras gerem vida, tuas mãos multipliquem bênçãos e teu coração se torne refúgio para os que perderam a fé. Que tudo em ti testemunhe a glória de Deus e que o amor do Pai, o consolo do Filho e o poder do Espírito repousem sobre ti e tua casa, hoje e sempre. E quando este vídeo terminar, que o silêncio que permanecer não seja vazio, mas presença.
a presença daquele que transforma o nada em plenitude, o medo em fé e o deserto em jardim. Porque agora, dentro de ti, o Espírito Santo já abriu os céus, e o teu coração, esse mesmo que um dia clamou por abundância, se tornou o próprio templo onde o amor de Deus habita para sempre. Fique em paz, estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.